Evangelho, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Francisco Sales, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o início do quarto capítulo do Evangelho de São Marcos. E nesse início do quarto capítulo, nós temos a parábola do semeador. Com o Evangelho de hoje, a Igreja nos dá a possibilidade de celebrarmos a memória de um grande e importante santo da história da Igreja, cujo testemunho de vida iluminou a vida de centenas de outros santos e muitas congregações religiosas ao longo da história. Mas já vamos falar a respeito de São Francisco de Sales e do quanto o Senhor lhe concedeu e cuidando, de São Francisco de Sales ao longo de sua vida, com as respostas que São Francisco dava aos apelativos de Deus, temos aí o Evangelho acontecendo, pois ele produziu muito fruto. Então, São Francisco Sales hoje, para nós, é um testemunho dessa terra boa, que não se deixou sufocar pelas preocupações do mundo, que não recebeu com entusiasmo nas primeiras perseguições, veio a abandonar
que não permitiu que Satanás pudesse roubar o que Deus semeou. Eis aqui aquele cuja educação da mãe e o cuidado de sua família foram decisivos em favor do seu crescimento espiritual, mas que também Deus fez passar na sua vida, como seu tio e tantos outros personagens, pessoas que foram aos poucos animando, ajudando, defendendo, mas sobretudo sendo interventores da parte de Deus para que ele conseguisse perseverar naquilo que Deus pedia para ele. Veja, meus irmãos, o bom agricultor que lança semente, ele também cuida da terra. Ao longo da nossa vida, muitos passarão para ajudar essa terra a se tornar profunda, para recolher as pedras que nela estão. Outros que nos ajudarão a cortar os espinhos, de maneira que não venham a sufocar o que nela germine e cresça, a fim de que, crescendo, produza frutos. Os espinhos sufocam e não permitem que a árvore possa produzir seus frutos. As preocupações com o tempo, com a riqueza, com as coisas que estão à nossa volta, e o descuido com a esperança na providência e com a entrega ao Senhor. Ontem falávamos a respeito disso, ter um tempo de entrega. Essa familiaridade supõe escolher ter tempo para estar na companhia do Senhor, né? E às vezes as agitações, as preocupações que estão na nossa vida vão usurpando pouco a pouco não só o tempo, mas a força de decisão por essa escolha. Essa realmente é o problema está ali, né? Essa força de decisão vai sendo sempre menor, vai sendo sempre usurpada. Cada vez se decide menos por escolher e se deixa para fazer isso mais para frente ou em um outro momento que acaba não chegando, que acaba não sendo amadurecido. Por quê? Porque no final das contas as preocupações já ocuparam um lugar e já deslocaram dentro de nós a prioridade para estar com o Senhor. Bom, colocando isso, nós podemos olhar esse detalhe do início do Evangelho de hoje. Mais uma vez a multidão segue Jesus e o comprime. Meu bom Jesus, constantemente o Senhor estava em situações desse tipo, né? A multidão que o segue, que o comprime, e o Senhor, para poder continuar o exercício do ministério da pregação, precisa da intervenção, da ajuda, e ele pede ajuda. E desse modo, a multidão fica às margens, ele sobe na barca e se desloca um pouco para continuar fazendo a pregação, ou seja, anunciando a boa nova, ensinando o povo de uma maneira eficaz. Que interessante, né? Percebem como Jesus se deixa ajudar? E como Jesus conta com essa ajuda para poder seguir a sua missão. E às vezes a gente resiste na hora de se deixar ajudar por Deus nos nossos afazeres pastorais e às vezes até mesmo não nos deixamos ajudar pelas pessoas que estão à nossa volta, né? E em outros momentos temos dificuldade para reconhecer a necessidade da ajuda. E reconhecendo, não nos deixamos tanto ajudar. Mas o Senhor no Evangelho de hoje, não, pelo contrário. Ele reconhece a necessidade de ajuda e ele se deixa ajudar. Isso é de grande valor como ensinamento para nós. Na continuidade do texto,
o Senhor conta a parábola relativa ao semeador e, por fim, faz um discurso a respeito da compreensão e do ouvir. Por um instante pode dar a impressão de que existe um desejo de que se veja condenado aqueles que não a compreendem, mas em absoluto não se trata disso. Se trata do fato que muitos, por terem um coração fechado ao falar de Deus, não compreenderão o seu modo de falar. E o modo supõe aquilo que é próprio em Deus, a simplicidade e a humildade. Veja, meus irmãos, o Senhor poderia ter usado inúmeros exemplos ou elementos para compor uma parábola. Ele usa os mais simples. Ele compara a uma semente. Ele se coloca no lugar, a palavra, né? Ele se coloca no lugar do agricultor. E ele fala do nosso coração como a terra. Então são todos elementos de uma grande simplicidade, de uma grande humildade. A gente normalmente fala e às vezes banaliza um pouco dizendo, ele falou de um modo que as pessoas poderiam compreender. Mas se trata aqui da escolha do Deus Altíssimo. E ele escolhe o que é mais simples de tudo aquilo que poderia escolher para falar com o homem. E nem sempre o nosso coração tem essa prontidão de escolher o que é mais simples, ou seja, de escolher o caminho da humildade para falar com os nossos irmãos. Para se fazer entender, Deus escolhe o caminho da simplicidade e da humildade. Em outras palavras, para fazer as pazes com os homens que haviam rompido com ele a aliança de amor, ele escolhe o caminho da humildade e da simplicidade. Pronto, entendeu agora? Como é que para a gente às vezes é difícil seguir esse exemplo de Deus? Escolher o caminho da simplicidade e da humildade para estabelecer o diálogo com o meu irmão, para refazer as pazes com o meu irmão, para celebrar outra vez a alegria da comunhão entre nós, escolher como Deus escolheu o caminho da simplicidade e da humildade para me fazer compreender, mas sobretudo para ter a alegria da Tua presença comigo, numa mesma sintonia, no mesmo entendimento, a fim de que os corações se encontrem numa mesma vontade, aquela que é a alegria do coração de Jesus que ontem nós ouvíamos, a vontade que nos faz todos familiares, a divina vontade. Veja, entendem o caminho que Jesus escolhe? Hoje a gente precisa pedir essa graça para o Senhor. Recorda-nos, Senhor, do caminho da humildade e da simplicidade, como os dois tesouros para poder restabelecermos diálogos de compreensão, diálogos de verdadeiro e recíproco amor, diálogos que nos levam a uma autêntica comunhão. Ajuda-nos, Senhor, a escolhermos com simplicidade e humildade tudo aquilo que deve estar entre nós, entre eu e meus irmãos, a fim de que triunfe a comunhão entre nós, a fim de que os nossos corações se encontrem de maneira íntima e se alegrem por estar juntos na sua presença. Bom, tendo dito essa parte a respeito do Evangelho, poderemos olhar agora um pouquinho a biografia e, lendo em preparação, vi algumas biografias, mas a narração biográfica que nós temos na Liturgia das Horas, do iLiturgia, cuja fonte é a Pia Sociedade Filhas de São Paulo, me parece uma boa biografia da vida de São Francisco Sales.
Então vamos ouvi-la rapidamente. Francisco de Sales, primogênito de 13 filhos, do barão de Bolsy. A pronúncia minha francesa é terrível. Nasceu no Castelo Sales, na Savoia, no 21 de agosto de 1567. A família devota de São Francisco de Assis escolheu esse para ser o protetor do filho. A mãe se ocupava pessoalmente da educação de seus filhos, especialmente a instrução religiosa deles. Para cada um escolheu um preceptor, e nesse caso seria aquele que o acompanharia na educação, que cuidaria dele. Poderíamos dizer, hoje usando a linguagem do Rica, o introdutor na fé, mas também para toda a formação da vida. E aquele de Francisco foi o padre DG, que o acompanhou até a sua morte, inclusive quando ele foi em Paris para estudar, onde o jovem barão, ele era filho do barão, né? Então por isso ele é chamado de jovem barão, fez os seus estudos universitários no Colégio dos Jesuítas. Ele estuda com os jesuítas e se forma em retórica, filosofia, teologia e posteriormente também nas questões legais, como jurista. Essa formação teológica e essa formação mais completa em várias áreas do saber fez dele um grande pregador, mas especialmente o capacitou como grande diretor espiritual, que caracterizou o seu trabalho apostólico por sua inteira vida. Olha que fantástico, né? Então, todos os conhecimentos, a filosofia, a teologia, a retórica, a parte jurídica, que ele estudou, tudo isso ajudou ele a ser um grande mediador entre Deus e os homens. O levou a ser um homem de uma vida espiritual intensa e ajudar outros a encontrarem esse itinerário de intensidade de amor a Deus. Por ser o herdeiro direto do nome da tradição da grande família Savoia, recebeu também lições de esgrima, dança, equitação e várias outras habilidades artísticas e culturais que eram próprias daquela época para uma família nobre. Mas se sentia profundamente chamado para servir a Deus. Por isso fez o voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria, realizando um ato de consagração perpétua a ela. Aos 24 anos, Francisco, doutor em leis e em tantas outras ciências, como acabamos de citar, voltou finalmente para junto de sua família, que já lhe havia escolhido naquele momento uma jovem de uma outra família nobre com quem ele se casaria. Porém, ao vê-lo recusar-se a tudo, seu pai então acabou descobrindo também o seu desejo de ser sacerdote, através do tio que era cônego da Catedral de Genebra, com quem Francisco havia confidenciado o seu coração e o seu desejo de ser sacerdote, de servir a Deus. Olha que bonito. Nessa mesma ocasião faleceu o capelão da catedral e então seu tio, que era cônego, apresentou o pedido ao Santo Padre para que seu sobrinho pudesse ser nomeado ao posto. Nesse momento, seu pai cede e aceita a apelação feita pelo tio e por ele, a fim de que consentisse que o filho pudesse seguir a vida sacerdotal. E diante do consentimento do Papa com a apresentação dele para a vida sacerdotal, ele pôde se dedicar inteiramente ao serviço do Senhor. E dessa forma termina sendo ordenado. Mal sabia que aquela bênção que seu pai lhe assegurava naquele momento o acompanharia até os altares. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação sacerdotal, o jovem padre Francisco de Sales
se ocupou com a evangelização de uma cidade chamada Chamblay, situada às margens do Lago de Genebra. E ali, com o risco de ser morto, ele trabalhou arduamente para converter os cristãos que haviam abandonado a fé da igreja para seguir os calvinistas. Ele divulgava folhetos e fazia missões de evangelização, argumentando sempre segundo as sentenças heréticas onde estavam os seus erros e onde estava a verdade da fé apostólica. De maneira que muitos, centenas de cidades foram aos poucos se convertendo e voltando à fé católica. O nome de Padre Francisco, dessa forma, começa a ser conhecido. E ele começa a ser também conhecido como um grande confessor. Era aquele que recebia os que voltavam à fé católica. E como diretor espiritual, porque muitos que voltavam, sobretudo aqueles que pertenciam a famílias nobres, buscavam um acompanhamento espiritual para si e para suas famílias, a fim de orientar novamente a casa que havia se dispersado da fé cristã católica para regressar à fé novamente. Em 1599, ele foi nomeado bispo auxiliar de Genebra e 3 anos depois assumiu como bispo titular da diocese. Seu campo de ação aumentou muito agora como bispo. Assim, Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou o catecismo às crianças e aos adultos, dirigiu e conduziu santamente muitas almas, sobretudo das famílias mais nobres, que por sua vez conduziam também todos aqueles que estavam sob a custódia deles nas cidades que eram dessas famílias, de maneira que foi desempenhando um papel de grande evangelizador e de grande pregador. Santa Joana de Chantal foi madre das Filhas da Visitação, da Ordem da Visitação. Ela, na verdade, se tornou a cofundadora da Ordem, junto com São Francisco Sales, foi sua dirigida espiritual. Também São Vicente de Paula foi dirigido espiritual de São Francisco de Sales. Ele publicou o famoso livro Introdução à Vida Devota e também escreveu o Tratado de Amor a Deus, que foi a grande instrução para a vida espiritual que marcou diversas congregações do 1600 até os nossos dias. É dele a célebre frase: a medida de amar a Deus, a medida justa para amar a Deus é amá-lo sem medida. Os contemporâneos de São Francisco Sales não tinham dúvidas a respeito de sua santidade. Dentre eles, Santa Joana Chantal, como eu já disse, e São Vicente de Paulo. Como falei, foi também seu dirigido espiritual. São Francisco falece no dia 28 de dezembro, em Lyon, na França. Mas o culto memorial a ele é no dia 24 de janeiro, porque foi o dia, no ano de 1623, em que as suas relíquias mortais, ou seja, os restos do seu corpo, foram transladados para sua sepultura definitiva. Sua beatificação acontece no 1661 e foi a primeira a ocorrer na Basílica de São Pedro, porque antes acontecia na Basílica de São João de Latrão. Foi canonizado 4 anos depois por Pio IX e foi Pio XI que o proclamou padroeiro dos jornalistas, escritor católico, e lhe concedeu outros títulos a mais. Dom João Bosco, mais conhecido como São Bosco, São João Bosco, admirava tanto São Francisco e se inspirou nele na hora de fundar a sua família religiosa,
que deu a eles o nome de Salesianos, Congregação Salesiana. A obra de Dom Bosco tem o nome de Salesianos em honra a São Francisco Sales. Veja, como uma alma santa nas mãos de Deus inspira tantos outros a santidade. Veja como o Senhor fez passar muitas pessoas na vida de São Francisco para que ele se tornasse uma terra boa. O Senhor também faz passar na nossa. E olhando os testemunhos que hoje recolhemos no Evangelho, com o testemunho da vida de São Francisco Sales, o nosso coração se alegra pelo Senhor cuidar de nós. Cuida, Senhor, da obra começada por suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Sales e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Confessores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.